E aí, galera? Tá tranquilo? Podemos conversar? Todo mundo calmo? Pularam bastante. Eu estava ali atrás, fiz tudo o que vocês fizeram e estou inteirinho aqui. Mentira, não fiz nada, só estava olhando. Bom, acabou invadindo, essas atividades acabaram invadindo um pouco o meu tempo, então eu não tenho tempo para falar tudo que eu gostaria de falar para vocês. Seriam 30 minutos, não tem mais 30 minutos, só tem 20. E como eu me sinto já recompensado de ter passado o dia com vocês, interagido, então para mim foi tudo muito bom. Só vou contar algumas coisas rapidinho para vocês, porque realmente essa mensagem, né, essa frase, toda transformação começa por um despertar, é a mais pura e clara realidade. Se você pensa, já que todo mundo usou a metáfora dos heróis, dos vingadores e tudo mais, se a gente começar, me convidaram uma vez, minha esposa me convidou para fazer uma palestra para jovens, numa comunidade muito carente lá onde a gente mora, em Recife, no bairro de Afogados. Para vocês terem uma ideia, garotas de 15 anos lá já praticaram 2 abortos. Os meninos lá, infelizmente, muitos já usam drogas, já tentaram suicídio. Então, falar sobre Jesus para esse público é complicado. Ele chega lá e fala, Jesus te ama, ele fala, vá procurar sua turma, vá arrumar o que fazer, porque muitos deles vão na evangelização para tomar o lanche que a evangelização tem. Então, foi um desafio para mim falar sobre Jesus. Mas eu aceitei, né? Eu faço muitas palestras em escolas e tal. A minha vida tem sido escrever para vocês e falar para vocês do Brasil inteiro. E agora também a gente vai fora do Brasil para fazer esse trabalho. Então, o que acontece? Cheguei eu lá no bairro de Afogados, estavam aqueles meninos na minha frente, e eu perguntei para eles, a minha aula de evangelização começou assim, quem gosta dos Vingadores aqui? Claro que foi geral, muitos. Eu gosto de fulano, eu disse, olha, eu gosto do Hulk. Lá no Nordeste, eu sou paulista, né? Sou de São Paulo, mas moro lá em Recife. Quando eu morava em São Paulo, eu dizia que eu era estressado. No Nordeste, eu fico arretado. O nordestino se arreta, ele não se estressa. Então, eu dizia para eles que eu adorava quando o Hulk ficava arretado, que eu achava fantástico aquele jeito dele. E cada um deles foi falando de um herói. Dizendo o herói, o mutante, né? Eu gosto do Wolverine, eu gosto do Homem-Aranha. E cada um falou e estava ali. A aula de evangelização, falar de Jesus que era bom nada, né? Só Vingadores. E aí eu disse para eles assim, olha, eu trouxe um Vingador para apresentar para vocês essa tarde. É um Vingador irritante. É um cara que tu xinga ele 70 vezes, ele te perdoa 70 vezes 7 vezes. É um cara que tu vai dar uma bifa nele de um lado, ele quer virar a face para tu dar uma bifa do outro lado. Você vai com a criptonita para cima dele, não resolve porque ele não se sente afetado. E o pior de tudo, ele tem o maior poder que uma criatura pode ter, seja vingador ou não. Ele tem o poder do amor. E o poder do amor nós ainda estamos longe de compreender. Certa feita eu fui numa escola e depois de contar algumas histórias, caminhei até um garoto e perguntei para ele assim, eu posso te abraçar? Posso te dar um abraço? Esse garoto olhou para cima, porque ele ficou sentado, e continuou sentado olhando para mim assim. Ele disse assim, tu quer me abraçar por quê? Eu falei para ele, eu quero te abraçar porque o seu abraço é importante para mim. Aí ele levantou e me deu um abraço. E depois eu descobri que ele era órfão de pai e mãe, ou seja, ele não tinha afetividade e não tinha afeto na vida dele. E é interessante, quando eu vou nas escolas fazer palestras, vocês não vão acreditar, não é meio espírita não, eu não vou falar de religião em escola, falo de conceitos éticos morais, mas a choradeira que acontece, quando eu começo a falar de relacionamento pais e filhos, teve uma escola em São Paulo que eu fiz palestra que os professores tiveram que fazer uma intervenção, tiveram que tirar alguns alunos, levarem eles para se recompor e para depois eles voltarem para voltar a conversar. Eles não tinham estrutura emocional, porque estavam lidando com situações muito difíceis dentro de casa. Tudo porque falta amor, falta afeto, falta compreensão, falta diálogo, falta presença. E você sabe muito bem, melhor do que eu, do que as coisas que eu estou afirmando aqui. E é claro que lá no bairro da Mostardinha, falta tudo isso e muito mais. Falta pão, né? Falta casa para dormir, falta cama, falta tudo.
Mas a gente conseguiu passar essa imagem de Jesus para eles, apresentando Jesus e falando dos Vingadores, e aí a gente começou a falar da humanidade dos Vingadores, quando a gente se referiu a Wolverine como um cara que só sabe chorar, né? Wolverine é um chorão danado, só vive chorando por causa daquela mulher dele. Super-Homem é um cara adotivo, né? Não é filho adotivo, Super-Homem? É ou não é, pessoal? Vocês cansaram tanto que não querem falar, querem que eu pare? Super-Homem é um filho adotivo. O Batman foi criado praticamente pelo mordomo, né? Pelo Alfred, depois que os pais dele morreram. Então, a gente começa a perceber que os próprios heróis têm humanização, tem um lado humano, tem um lado que sofre, tem um lado que eles experimentam infelicidade. Tudo certo aí? Deus não se comunica pelo WhatsApp, pelo menos até onde eu saiba, viu? Então, eu comecei a humanizar os heróis, e eles começaram a se identificar com a dor dos heróis. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque cada um de vocês tem uma potencialidade que é desconhecida. Cada um de vocês precisa compreender que, às vezes, quando você está passando por um problema de dificuldade com o pai, com a mãe, seja lá com quem for, é dessa porrada que a vida está te dando que você vai alçar teu voo em busca dos teus sonhos. Eu queria pedir licença para vocês para contar uma história minha, pessoal, se vocês me autorizarem. Quando eu era garoto, meus pais eram pobres, eu sou lá de São Paulo, do litoral de São Paulo. Meu pai era maquinista, dirigia trem lá no Cais do Porto. Com 9 anos de idade, eu já escrevia alguns poemas. Mas eu não sabia o que era poema, né? Então eu escrevia aquelas coisas e mostrava para minha mãe e para o meu pai. Eles achavam tudo tão bonitinho, aquelas rimas, mas eles também não entendiam nada de literatura e não sabiam o que era um poema. Com 14 anos de idade, eu estava contando para o pessoal do Meninas Espíritas, 14 anos, eu era um pequeno corruptor já. Porque eu fazia redação para a minha classe inteira em troca de pipa de chocolate. Os meninos iam na minha casa, e aí, faz a redação para mim, eu fazia para todo mundo. Só que eu fazia com a minha letra, eles levavam para casa e passavam a limpo na letra deles, e todo mundo tirava nota alta. Eu conseguia fazer muita redação sobre o mesmo tema. Estava dormente em mim uma capacidade que eu não sabia que eu tinha. Eu precisava passar por um processo de transformação para poder despertar, porque eu estava dormindo, e muitos de vocês, ou a grande maioria, está em estado letárgico, adormecido. Com 18 anos eu escrevia, naquela época se escrevia, viu pessoal? Hoje não, né? Mas naquela época eu escrevia cartas de amor para as namoradas dos meus amigos. É mole? O tempo foi passando e o pessoal falava, cara, ele escreve muito fácil, muito bem, blá, 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 blá. Escreve aqui uma frase para colocar na corbelha de flores, porque morreu fulano, e a gente precisa colocar. Aí escrevi a frase para colocar para o defunto. Vai casar fulana, escreve uma frase para colocar no presente. Eu escrevi uma frase para colocar no presente. Com 40 anos de idade, eu ganhei o concurso da prefeitura lá da minha cidade, no Guarujá. Aí tudo explodiu na minha vida. Com 40, eu estou com 59, eu sei que não parece, mas eu tenho... Dos 40 aos 59, são 87 livros publicados. Para que eu chegasse nesse momento de acreditar nesse sonho, eu precisei passar por uma transformação. A transformação, a metamorfose que a gente experimenta, ela na maioria das vezes não é legal. Você precisa chorar, a gente chora, aí as nossas lágrimas são como se fossem colírios, para fazer você enxergar a vida diferente. Sabe quando tu vai no oftalmologista e tu faz uma dilatação da pupila, para ele fazer uma avaliação legal da tua capacidade de leitura? As lágrimas são assim. Tem um escritor espírita muito conhecido, que desencarnou há pouco tempo, que era meu amigão, e eu amo muito ele, porque eu convivi com ele, chama-se Richard Simonetti. Richard Simonetti, eu trabalhava na equipe dele lá, mediúnica, eu era médium na equipe dele, fazia parte da galera lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele falava assim para mim, Adeilson, você sabe a dor? Sabe o que é a dor? A dor
é o sino de Deus. A dor, o sino bate, né? Ele plange. Então a dor vem, bate e te desperta. A dor vem, bate e te transforma. É possível que a tua vida não esteja legal, né? A gente sabe. Tem dia que tu acorda, vai falar com o pai fala mandarim, vai falar com a mãe fala alemão, ninguém fala, entende nada, você quer pegar a mochila, botar nas costas e vazar para Marte, para bem longe, para ter alguém que te entenda. Eu sei que esses momentos são complicados aí, não é? Tanto bombardeio, você tem tudo pelo WhatsApp, você tem acesso ao sexo banalizado, você tem a mídia vendendo processos de felicidade, modelos, estereótipos, que tu olha assim, cara, para ser feliz eu tenho que ser aquilo. Você não tem que ser aquilo, você tem que ser você. Com a tua identidade, com o teu jeito, da maneira que você é, não importa. Você não pode ter medo de ser você. Porque só assim você vai despertar. Não importa se tu é preto, se tu é branco, se tu é gay, se tu é lésbica, se tu é trans. Importa que tu é um filho de Deus, vivendo uma experiência evolutiva. E você tem que ter essa clareza. A gente vai para a doutrina espírita para aprender o que a doutrina espírita tem a nos ensinar, mas a doutrina espírita e nenhum evangelizador e nenhum médium vai fazer por você o que você tem que fazer, que é a tua transformação. Cara, e crescer, nascer, se transformar, dói. Porque você fica ouvindo o que o mundo te pede para atender o que o mundo exige e te esquece de fazer aquilo que toca o teu coração. Aí eu encontro com um garoto dizendo para mim que está infeliz porque o pai chora, porque o pai quer que ele seja engenheiro. Aí em Goiânia eu fui num evento lá, o garoto veio falar comigo, meu pai quer que eu seja engenheiro. E você quer ser o quê? Quero ser bailarino. Pensei, a gente vai ter um engenheiro depressivo amanhã. Então a gente tem que já ir ensaiando a correr atrás dos nossos sonhos. Os nossos pais, e a gente tem que ter a reencarnação, ela é uma lente legal pra caramba para a gente enxergar a educação. Reencarnação é um processo educativo que não serve só para vocês, que serve para os pais de vocês também. Então, quando me pedem assim, tu não vai lá falar com os jovens? Eu digo, eu vou falar com os jovens, mas convoco os pais para que eu fale com eles também, porque muitas vezes os problemas dos jovens são os pais. Porque eles acreditam que têm os modelos prontos de felicidade. Claro que eles têm amor, mas modelos prontos de felicidade para a necessidade de cada um aqui ninguém tem. O teu modelo de felicidade é você que vai construir com a tua vida, com as tuas ações, para que você seja feliz e possa alçar teus voos. É possível ser feliz? É, a felicidade possível na Terra, com a compreensão, com a sabedoria, com aquilo que a gente alcança. Mas você tem que ser você. Se você não for você, se você não se enxergar, se você, que é uma garota negra, que tem cabelo afro, achar que para ser feliz você tem que alisar o cabelo igual a garota da Globo, ferrou, meu, você não vai ser feliz. Você está copiando o modelo, você está atendendo os gritos do mundo e não está ouvindo os gritos da tua alma. Tem jovem que está dentro de casa assim, gritando, socorro, socorro, e os pais não estão vendo. Estão se automutilando, se destruindo, vivendo conflitos de toda ordem e não tem ninguém que converse com eles. Então, qual é a tua proposta para a sua vida? O que você quer para a sua vida? O que você idealiza? Vou contar um caso para vocês. Eu fui ao Rio Grande do Sul e me convidaram para fazer uma palestra numa escola. A escola estava fazendo 100 anos. Eu fiz palestra no Centro Espírita de noite. Eu não tinha agendado essa palestra na escola. A diretora estava lá na escola, ela disse assim, a nossa escola faz 100 anos amanhã. Você aceita fazer uma palestra amanhã? Não estava nada agendado. Foi depois da palestra no Centro Espírita. Eu disse assim, eu aceito. Ela falou, então eu vou arrumar um espaço hoje, vou avisar amanhã na escola e você vai para lá. Beleza? Beleza. Naquela mesma noite, antes de dormir, ela me ligou. Consegui um auditório no shopping center. 14h, você pode ir? Vou, porque eu tinha uma palestra à noite em outra cidade do Rio Grande do Sul. Cheguei lá, 300 jovens. Pá! Aí falei e tal... Foi aquela alegria, contei umas histórias bacanas. Acabou, eles me abraçaram, né? Eu ganho muito abraço nesses eventos. E tinha um garoto que estava sentado lá no canto.
Quando ele viu que eu estava sozinho, ele se aproximou. Ele falou assim, eu queria falar com você. Eu falei, claro, estou aqui, vamos lá. Ele disse, eu estou querendo me matar. Como se matar? Ele falou, parece ser banal falar assim, mas eu estou querendo me matar. Mas por quê? Eu não tenho pai, só tenho mãe, e a minha mãe não acredita em mim. Não acredita nos meus sonhos. Eu falei para ele, mas eu acredito. Qual é teu sonho? Os olhos dele adquiriram um brilho novo, ele falou, eu quero ser músico, eu quero cantar. Eu tenho umas músicas que eu fiz. Aí eu falei, eu acredito em você. Aí ele falou, não, se você acredita, então eu posso cantar para você? Eu falei, claro que pode, mas hoje não. Porque eu tenho uma viagem daqui a pouco. Amanhã eu vou estar numa escola aqui nessa cidade e vai ter um evento com jovens espíritas lá. Vai para lá, porque aí você vai estar comigo, eu vou te dar a atenção que você merece. Eu vou ter que viajar para ir para outra cidade, para fazer palestra, para depois voltar para cá, vai ser puxado. Eu não vou te dar a tua atenção que você merece e precisa. Você vai? Vou. Pedi para passarem o endereço para ele. Cheguei lá na escola no outro dia, para o evento de Juventude Espírita, 7h da manhã, o moleque estava na porta com o violão nas costas. Ele se aproximou de mim e falou assim, posso cantar agora? Eu falei, não, agora não. Vai começar o evento daqui a pouco, você participa do evento com a gente, fica aqui na escola, você vai fazer amizade, vai conhecer outras pessoas, e depois, numa hora, a gente vai sentar e cantar. Aí ele ficou, aí ele se entrosou com os jovens, aí ele participou das dinâmicas, aí ele almoçou. Quando foi 5 da tarde, o evento acabou, ele veio com o violão e disse assim, posso cantar agora? Eu falei, agora pode. Eu sentei, ele falou, essa é minha. Aí ele começou a tocar. Canta pra caramba, toca muito bem, e a música dele era muito bonita. Eu falei, cara, a tua música é linda. Tu vai conseguir realizar teus sonhos. Ele cantou umas 10 músicas, e juntou outros jovens, e ele cantou e encantou todo mundo. E as meninas já de olho nele, era um gato. E aí eu disse assim, você vai realizar seus sonhos, só tem um detalhe. Para realizar seus sonhos, você não precisa abandonar a sua escola, nem querer se matar. Mas a minha mãe, olha, a tua mãe deve estar com algum problema. Pô, deve ser difícil para ela te sustentar, te criar sem teu pai. Então, ele está dizendo que vai até meia-noite, viu, pessoal? Passou ali o tempo. Então, não tenha no teu coração, não alimente no teu coração qualquer tipo de sentimento que rechace a sua mãe. Compreenda a sua mãe. Ela está te dando o melhor. Como disse o Haroldo de manhã, vocês estavam aqui, aquela pergunta que eu fiz para ele foi de propósito, para que ele contasse a história e dissesse que o que de melhor os seus pais tinham para fazer por vocês, eles fizeram, que foi lhe dar a vida. Daí a corresponder a tua ideia de pai e mãe vai a uma distância muito grande, assim como a gente não corresponde à ideia de filhos que eles têm da gente. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vai atrás dos teus sonhos, mas tem um caminho para chegar no sonho. Toca de noite, compõe domingo, se apresenta com teus colegas, mas durante a semana você tem que estudar, pô. Você tem que construir o outro lado da tua vida. E assim ele fez, e não se suicidou. Nós temos muito pouco tempo para conversar, mas eu vou contar uma outra história. Estava eu no Ceará, no interior do Ceará, encontro com jovens. E no encontro eu disse assim, alguns pais, quando vão se dirigir aos filhos, eles não conseguem falar com os filhos sem gritar, ou sem dizer assim, você é um vagabundo, o filho de fulano é melhor do que você, seu primo é melhor, seu irmão é melhor, né? É um instrumento de educação que acaba com qualquer um, que leva a processo depressivo, automutilação, perda da autoestima. Infelizmente isso acontece com muitos pais, que também não têm uma sensibilidade, a gente não pode crucificar, mas a gente tem que dizer que você não é uma formiga. E aí eu fiz essa fala lá no Ceará. De noite eu fui para o hotel, que eu viajaria no dia seguinte para Recife. Quando eu liguei meu computador e fui ver redes sociais, plim, plim, uma mensagem piscou. Era uma pessoa, um garoto que estava no encontro à tarde, mas não era meu amigo na rede social. E ele me escreveu assim, essa fala minha é autorizada por ele, né? Então, alguns lugares que cabem falar, contar essa situação, eu conto, porque é a realidade que aconteceu, autorizada por ele. Ele me disse assim, eu não fui falar com você pessoalmente, porque se eu fosse falar com você pessoalmente, eu ia chorar.
Aí eu disse, mas se você fosse falar comigo pessoalmente, chorasse, claro que eu ia chorar também, né? Sabe aquela fala sua, quando você disse que tem pai que faz a gente se sentir menor que uma formiga? Eu me identifiquei com ela, porque eu me senti muitas vezes uma formiga. Eu ia me matar, mas agora eu não vou mais. Parece banal falar assim, mas que tem hora que falta forças para a gente se sente um peso na vida da família. Mas eu desisti, e eu queria te agradecer pelas coisas que você falou de tarde. Eu sei que eu não sou uma formiga, eu sei que eu posso realizar meus sonhos. E eu disse para ele, fico muito feliz que você faça essa descoberta e que você possa construir teus sonhos. Nós nos tornamos amigos, nos falamos muito pelo Facebook, faz tempo que eu não falo com ele, mas durante muito tempo ele não se matou, felizmente. Mas uma frase, às vezes, dita para ele, ela tem um peso, dita para ela tem outro peso, porque cada um de nós tem uma estrutura emocional e psicológica. Mas seja qual for a tua experiência, a experiência que você esteja vivendo na tua vida, tomara que não seja essa, mas se for, desperte, se transforme, porque você não é uma formiga, nem alimente sentimentos de ódio contra seu pai, contra sua mãe, nem se automutile, expressando a dor como autoflagelação por não ser compreendido. Todo esse processo, se você mudar a lente, mudar o foco e mudar o teu olhar, pode se transformar no teu grande voo, na grande conquista da tua alma. Eu, filho de maquinista, trabalhador do Cais do Porto, lá em Santos, nunca pensei em escrever um livro, quanto mais 87. Nunca pensei em fazer o que eu venho fazendo, né? Ainda sonho em escrever mais livros e trabalhar, e conhecer gente bacana como o Júlio, como a Carol, como essa galera aí do Meninas Espíritas, e conhecer vocês. É uma baita honra para mim estar aqui. Eu estou muito feliz e agradeço a oportunidade que tive de estar aqui junto a vocês. Vocês são o sal da terra. Vocês têm a capacidade transformadora. Vocês são mutantes, como os mutantes são. Vocês têm poderes especiais, mas vocês precisam acreditar nesses poderes especiais e colocar esses poderes em movimento. Não é? E quando você adquire principalmente o poder do amor, porque esse não é um poder que a gente ganha, a gente conquista, a gente se empodera e se apodera, aí as coisas mudam, a transformação vem e você vai ser uma pessoa, não é que você vai deixar de sofrer, mas você vai ter uma estrutura emocional e espiritual para lidar com todas as dificuldades que a vida tem. Para encerrar, quero contar só uma historinha para vocês. Essa história aconteceu na Índia. Um agricultor era muito feliz porque ele tinha um filho adolescente de 17 anos, uma esposa, e ele tinha uma alegria muito grande, que era um cavalo. Por que ele tinha alegria nesse cavalo? Porque o cavalo ajudava ele na lavoura, a cuidar da lavoura. E vivendo naquela comunidade, ele era conhecido por ser um homem feliz, até que um dia o cavalo dele fugiu. Aí todos os vizinhos foram lá na casa dele, chegaram, bateram no portão e disseram assim, teu cavalo fugiu? Fugiu. Aí a vizinhança toda em coro disse assim, oh, que mal. Ele olhou para os vizinhos e disse, que bom, que mal, quem é que pode saber? Passou 3 dias, o cavalo que tinha fugido voltou e trouxe uma manada de cavalo selvagem junto. Os vizinhos correram lá na porta e disseram assim, oh, que bom. Ele virou para os vizinhos, olhou e disse novamente, que bom, que mal, quem é que pode saber? O filho dele, que era um adolescente muito prestativo, olhou para o pai, pai, olha, tem aquele cavalo ali, o mais forte, deixa eu montar nele para domesticar, para ele ser usado na lavoura? Claro que pode, meu filho, pode domesticar. O filho dele subiu no cavalo, o cavalo deu um pinote, jogou o filho dele para cima, o filho dele caiu no chão, quebrou a perna.
A vizinhança correu lá na porta e disse assim: "Oh, que mal!" Ele olhou para os vizinhos e disse assim: "Que bom, que mal, quem é que pode saber?" Passou uma semana, a Índia entrou em guerra, os alistadores vieram buscar o filho dele não foi para a guerra porque estava com a perna quebrada. Aí os vizinhos correram lá na porta de novo e disseram assim: "Oh, que bom, que mal, quem é que pode saber?" Seja qual for a tua lágrima hoje, a tua luta, a tua dificuldade, ela é transitória e certamente é o processo de transformação, não é? É a transformação que acontece para que você possa despertar, porque você é um espírito imortal, filho de Deus. Não importa teu nome, não importa a tua conta bancária, não importa a tua cor, não importa a tua condição sexual. O que importa é que você seja você e seja feliz por ser honesto assim. Muita paz. Obrigado.